Bom dia, meus sortudos! Mais um café da boa sorte, onde nós daremos continuidade a essas alegorias do reino de Deus, parábolas que Jesus Cristo deixou para nós, com diversos ensinamentos e aplicabilidade para os nossos dias de hoje. E hoje nós falaremos sobre a parábola do semeador, que está lá em Marcos, no capítulo 4. Mas antes de iniciarmos, deixa eu encaminhar aqui alguns aviãozinhos. Para poder avisar para todo mundo que já estou ao vivo. Transbordo, mais um transbordo. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu. Foi livramento. Davi, bom dia! Vamos iniciar com a nossa oração, agradecendo a Deus então por mais um dia de vida que Ele nos concede, pelos livramentos, né, que Ele, muitas vezes a gente nem sabe que tem esses livramentos da parte de Deus e Ele nos livra, né, de tantos acidentes, tantos males. E consagrar esse momento ao Senhor, que esse é um momento de devocional, onde nós tiramos aqui um momentinho, um tempo, para poder dedicarmos à leitura e ao aprendizado, né, da palavra de Deus, esse manual do ser humano. Bom dia, Cleitinho! Vamos orar. Amado Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo teu infinito e incomensurável amor. E por conta desse grandioso amor, é que a tua misericórdia se renovou em mais uma manhã, na manhã desse dia 23 de agosto, e estamos aqui vivos, respirando, vendo, ouvindo, falando. Temos todos os órgãos completamente normais, porque o Senhor cuidou de tudo durante o nosso sono, nosso repouso noturno. Também é por conta desse infinito amor que a tua graça, esse favor imerecido, independente do que a gente faça, ou independente do que a gente deixe de fazer, ainda assim nós não mereceríamos, não mereceremos a tua graça. Mas por conta desse infinito amor, tu derrama ela sobre as nossas vidas. Te louvo e te agradeço pelo dom da vida, por ser um instrumento em tuas mãos, um canal em tuas mãos para poder levar essa mensagem de transformação, essa mensagem de metanoia à vida dessas pessoas. Que o Senhor me use mais uma vez como um canal de bênçãos para essas vidas e que elas tenham um coração ensinável para poder receber diretamente da tua parte aquilo que o Senhor tem para poder ensinar a elas, assim como o Senhor tem ensinado de forma espetacular em nossos momentos de ações. Assim como o Senhor tem me impactado de uma forma tão grande, eu também peço que o Senhor impacte cada uma dessas vidas e que elas não apenas fiquem nesse impacto, mas que elas possam transbordar na vida de outras pessoas, também impactando outras vidas, porque é assim que o seu reino irá se expandir aqui nessa terra. Que o teu Espírito Santo continue guiando o nosso espírito, que o nosso espírito conduza a nossa alma, que a nossa alma continue compreendendo que ela veio a essa terra para poder governar sobre todas as energias debaixo do céu, inclusive sobre esse corpo aqui, sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades. Ele não tem que fazer o que ele quer, ele tem que obedecer às ordens da minha alma.
Por mais que ele seja um procrastinador, um preguiçoso, queira ficar acomodado, mas a minha alma ela anseia por coisas que ela já viu, que ela já vivenciou, e o meu corpo ainda não vivenciou. Então que o meu corpo obedeça às ordens da minha alma, que está sob as ordenanças do Espírito, que está sob a condução do teu Espírito Santo. Não só a mim, mas a todos que estão aqui nessa live. E é em nome de Jesus que eu faço essa oração, consagro esse momento aqui ao Senhor, essa live ao Senhor, e peço que o Senhor tome direção de tudo. Que eu seja apenas um canal, um instrumento, mais uma vez aqui em tuas mãos. Que não seja a pessoa da missa, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos corações dessas pessoas. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E que toda honra, toda glória, todo louvor sejam devolvidos a ti. E que o teu reino se expanda cada vez mais. E eu possa ser um instrumento também como expansão, sendo usado como expansão do teu reino nessa terra. Amém. Bom dia, Cleitinho. Bom dia, Wagner. Bom dia, Sandrinha. Bom dia, Kathleen. Bom dia, minha gente. Sortudos, eu estava aqui com uma parábola já prontinha, né? Que eu sempre faço um estudo antes de vir aqui falar com vocês. Tô até para poder provar para vocês. Então eu estava aqui ó, com os ensinamentos da parábola da lamparina, né, que está lá em... Seria a próxima, né? A parábola da candeia, que está lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 21. Então eu tinha feito aqui algumas lições... Ou em Lucas, né? Lucas 8. Então eu tinha resolvido fazer essas 8 lições dessa parábola da lamparina, né? Mas aí quando hoje eu acordei, e como aqui eu obedeço ao Espírito Santo, e ele sabe o porquê que ele quer essa alteração nesse dia de hoje, né? Eu acordei com uma outra parábola, que é a parábola do semeador, que é uma parábola que já falou comigo fortemente em diversos momentos da minha vida, e que como ela não saía da minha cabeça, eu entendi, não vem de mim, então ela vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo então quem está me conduzindo para poder trazer outros ensinamentos a respeito dessa parábola do semeador, que está nos primeiros versículos aqui de Marcos 4. Gabrielzinho, bom dia. Bom dia, Kathleen. Então, assim, eu ia trazer essa parábola da lamparina, né, da candeia, mas como eu falei, como o Espírito Santo tem me conduzido por um outro caminho, que é a respeito dessa parábola do semeador, então hoje nós falaremos sobre essa parábola do semeador. E eu espero que vocês estejam com os ouvidos atentos e, como eu falei, com o coração aberto, tenham esse coração ensinável para receber o que o Espírito Santo tem para poder falar ao seu coração. Que hoje realmente seja um dia de metanoia. Metanoia é transformação da sua mentalidade, que é o que o Paulo fala lá em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para você experimentar essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, você precisa ter essa metanoia, dessa transformação da sua mentalidade. Joave, bom dia. Aí, como eu falei, como o Espírito Santo então me conduziu para uma outra parábola, então eu creio que ele aqui realmente, como ele sempre tem feito, né, tomado os lugares dessa live aqui, é uma live consagrada ao Senhor. Então que você preste bastante atenção nessa parábola que está lá em Marcos 4. E eu vou ler desde o início, porque Jesus ele já faz menção dessa parábola, e em seguida ele faz uma pequena explicação para os seus discípulos do que é aquela parábola, chamando a atenção, inclusive, dos discípulos, falando, se vocês não estão entendendo essa parábola aqui, quer dizer, então, que vocês não estão entendendo as outras também. Então, Jesus já chamou a atenção deles para que eles ficassem atentos quanto a esses ensinamentos dessas parábolas. Então, eu também espero que você também esteja atento ao ensinamento dessa parábola de hoje, que diz assim, a parábola do semeador em Marcos 4, a partir do primeiro versículo. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz.
Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 discípulos e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas, que sejam nós, são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Então aqui a gente vê 4 tipos de terrenos. Bom dia, Antônio. 4 tipos de terrenos em que essa semente ela foi lançada, mas a forma dela germinar, dela frutificar foi diferente. Aqui a primeira que a gente verifica é exatamente a que foi semeada à beira do caminho. E aqui eu quero trazer para vocês esses 4 tipos de terrenos, como se fossem 4 tipos de pessoas, que foi o que Jesus explicou, Então, primeiro ele trouxe a parábola ali para aquela grande multidão. Só que o segredo mesmo do que continha, os ensinamentos, as lições valiosas que continham por detrás dessas parábolas, ele só revelava aqueles mais próximos, que eram os discípulos dele, que estavam ao redor dele. Então aqui a primeira revelação que eu tenho é a respeito desse primeiro terreno, que foi lançada, algumas sementes, o semeador sai a lançar. O semeador pode ser um pregador, pode ser um ministro da palavra de Deus, pode ser eu nesse momento, pode ser eu sendo usada pelo Espírito Santo para poder falar ao seu coração as palavras que vêm diretamente do trono da graça, as palavras que são reveladas aqui, nessa palavra que eu falo que aqui é o manual, essa daqui que eu estou usando, gente, hoje é a NVI, eu também gosto muito dessa versão NVI, que ela é muito próxima da original, Essa é a King James, eu sou apaixonada por essas 2 traduções da Bíblia. Então aqui eu falo que é um manual onde temos mais de 8.000 promessas e às vezes nós não tomamos posse de nenhuma delas. Às vezes nenhuma a gente tem noção que tem como promessa para as nossas vidas. E aqui essas revelações que são trazidas, essas revelações são feitas para determinadas pessoas que transbordam na vida de outras pessoas. Então elas são consideradas semeadores. Por isso que eu até trouxe também para o meu Instagram o nome Semeando Boa Sorte, porque eu me considero hoje uma semeadora. Então eu peço muito a Deus que eu seja uma semeadora, que por onde eu passar eu esteja transbordando. Eu uso muito o termo transbordar, que é isso. Aquilo que eu aprendi de alguém que eu estava na fase muito ruim, quem me ajudou, quem me socorreu, quem estendeu a mão, eu sei da importância de ter alguém, para poder estender a mão, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição na sua vida. Então se teve alguém para me socorrer lá no passado, cabe a mim ter essa sensibilidade, principalmente a sensibilidade do Espírito Santo, de hoje ser essa pessoa que ajuda, que socorre o próximo, que estende a mão para as outras pessoas. Daí por que eu me considero uma semeadora hoje. E eu semeio a boa sorte. Sempre lembrando da diferenciação entre sorte e boa sorte. Sorte
é aquilo que depende do acaso. Você nem ao menos consegue influenciar. É tipo jogar na Mega Sena. Você nem influencia aquilo dali, né? É muita sorte mesmo, né? Esses sorteios que existem, né? Depende muito do acaso. Já a boa sorte com base num livro chamado A Boa Sorte. Essa boa sorte com B e S maiúsculo é quando você utiliza o seu superpoder de fazer um pouquinho todos os dias, que é a que a gente defende a respeito da filosofia japonesa Kaizen, né? Evolução contínua. 1% melhor do que ontem, mas sabendo que eu estaria 1% pior do que amanhã. Então é usando esse seu superpoder de fazer um pouquinho todos os dias com constância, é que você estará semeando a sua boa sorte. E no determinado momento, essa semeadura, ela irá frutificar, ela irá brotar e dará frutos, muitos bons frutos para você, a ponto de você alimentar outras pessoas. Nós até falamos a respeito disso na semana passada, né, das orações. Elas serão atendidas se forem de forma coletiva. Então, por que Tiago fala? Pedis e não recebes porque pedis. Primeiro ele fala que não sabeis pedir. Né, nós aprendemos isso na semana passada, que as nossas orações, algumas vezes, elas não são respondidas, porque primeiro a gente não sabe pedir. Mas quando a gente pede, quando a gente resolve expressar, que a gente falou sobre isso, né? Não imaginar que porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele já sabe de todas as coisas e você não precisa falar das suas necessidades. Não, você tem que expressar. Mas a partir do momento que você tem que expressar, o que Tiago fala? E quando vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem para o próprio prazer de vocês. Ou seja, ali tem um segredo escondido. Isso quer dizer que se a gente fizer para Deus pedidos egoístas, pedidos que só nos atendam, que não vai transbordar na vida de outras pessoas, que não vai beneficiar outras pessoas, certamente esses pedidos não serão atendidos, porque não é isso que Deus quer. Deus quer te usar como instrumento, como um canal, para abençoar outras vidas, para que outras vidas sejam impactadas e o reino dele se expanda aqui nessa terra. Então daí o porquê que Tiago nos adverte, né, que quando a gente pede e não recebe, é por conta desses pedidos egoístas. Então que você faça sempre esses pedidos coletivos, para poder abençoar outras vidas. Wander, bom dia! E aqui a gente aprende, né? Eu aprendi muito com essa passagem aqui dessa parábola do semeador, porque eu me coloquei nessa situação e me vi também nessa situação de ser uma semeadora, que por onde eu passar eu semei a boa sorte. E como eu falei, não é a sorte que depende do acaso, é essa boa sorte de evolução contínua. É mostrar para vocês que se vocês fizerem o que tem de ser feito todos os dias, é sobre comunga. Não entendi, Gabrielzinho. Ah, é sobre comunhão. Exatamente, comunhão, né? Ontem, inclusive, eu escutei uma pequena pregação a respeito de unidade e de união. Que nós devemos ser como um purê de batatas, que não tem como se desvencilhar um do outro, né? Então você vai contribuir com o próximo, com o crescimento do próximo, e não viver em unidade. Bom dia, Wander. E não viver em unidade. Unidade seriam as batatas separadas ali dentro de um saco. Então elas estão em unidade, porque estão todas dentro de um saco, mas se você cortar aquele saco ali de batatas, elas irão se espalhar, cada um vai para um canto. Você pode, é uma analogia assim muito simplória, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? Sobre transbordar, sobre semear na vida das outras pessoas. É ser realmente o purê de batatas. É quando alguém tá ali, no meu caso, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa em que o presente dela, gente, foi o meu passado. E ontem eu fui tão grata, sabe, a Deus, eu agradeci tanto a Deus, que no meu momento ali a sós com Deus, no meu TSD, né, que eu chamo de TSD, no meu tempo a sós com Deus, eu comecei a chorar agradecendo a Deus por ter passado por uma depressão, por ter passado por momentos em que eu pensei em suicídio, por ter passado por crises de ansiedade, por ter passado por relacionamentos abusivos. Eu agradeci por essas experiências ruins. Eu já era muito grata a Deus, mas não foi como ontem. Ontem eu senti de uma forma muito genuína, sabe, esse agradecimento da minha parte, porque tipo, parece que virou a chave, caramba, então foi por isso, foi para poder socorrer essa pessoa que hoje é que eu passei pelo que eu passei, e Deus me ajudou a superar. Porque também se eu não tivesse superado, se eu tivesse dado cabo, né, da minha vida, que era o que eu pensava, retirar minha vida, eu não estaria hoje aqui falando com vocês e hoje transbordando na vida de outras pessoas. Então agradeça, inclusive, pelos momentos ruins que você acha que são ruins, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então até esses momentos ruins vão cooperar para o seu bem. Agora você não vai entender,
porque você está no meio da tempestade, você está no meio do deserto, então você não vai enxergar ali, quem sabe, uma luz no fim do túnel, mas tem uma luz no fim do túnel, e depois que você sair dela, é que você vai compreender que até essas experiências ruins que você passou, vai servir para poder contribuir com o próximo. Você não tem ideia do que tem feito por mim. Estou verdadeiramente grata. Ai, Sandrinha, eu aqui fico assim, lisonjeada e honrada por poder servir a sua vida. Porque no final das contas, gente, o nosso propósito de vida tem muito a ver com servir o próximo. Servir a Deus, porque a gente sabe que a gente está nessa terra aqui para poder cumprir um chamado dele, né? E além disso, principalmente servir o próximo, que é o que a gente falou a respeito da cruz ontem, né? Então a cruz, ela é o quê? É o relacionamento vertical, é o que você tem com Deus, mas também o seu relacionamento horizontal. Então aquilo que você recebe de Deus, você oferece também para o seu próximo. Então é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o significado da cruz. É um relacionamento vertical com Deus, mas também um relacionamento horizontal com o seu próximo. E esse relacionamento é utilizando as suas experiências ruins do seu passado, que pode ser o presente de alguém. E por você ter conseguido superar, hoje você pode semear na vida dessa pessoa. Independente, gente, do plantio, do terreno em que você vai semear essa semente, que você continue sendo um semeador. E aqui a gente aprende os 4 tipos de terrenos em que nós iremos semear as nossas sementes, né, em que nós seremos semeadores, ou quem sabe você ainda possa estar nessa condição de terreno, né, ou na beira do caminho, e se você se identificar, que você possa hoje mudar a sua visão, mudar a sua mentalidade, que haja realmente a metanoia, que é o que a gente fala muito, né, que a metanoia é o que? A transformação da sua mentalidade. Então aquilo que você pensava, quem sabe você está cheio de paradigmas, com muitas crenças que te limitam, que limitam inclusive a sua visão, que hoje você possa pedir ao Espírito Santo para retirar essas camadas, sabe? É como se às vezes tivesse até camadas nos seus olhos, onde você não consegue enxergar aquilo que Deus já tem preparado para você. É como está escrito em Efésios 1:3, todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Então isso quer dizer que já aconteceu. No mundo espiritual já aconteceu aquilo que você pediu, desde que seja um pedido coletivo que vai beneficiar outras pessoas, né? Que a gente aprende isso com o Tiago. Então já aconteceu. Agora, o que é que você tem que fazer para poder acessar esse reino espiritual, para poder pegar o que já está liberado lá nas regiões celestiais? É com isso que você tem que se preocupar. Então, quem sabe hoje você esteja nessa situação de ser um desses terrenos, desses 4 terrenos aqui. Eu espero que você, se ainda estiver nos 3 primeiros, você mude a sua mentalidade para poder ir para o 4º terreno, que é aquele que dá frutos, a ponto de dar frutos a 30, 60 e até 100 por apenas uma semente. E aqui o primeiro terreno que a gente verifica é a beira do caminho. Então, quem sabe, há semeadores, né, que estão aí pregando a palavra, que estão na expansão, com esse objetivo de expansão do reino de Deus, e continua pregando a palavra, mas na beira do caminho, gente, às vezes até o semeador pode se desestimular, porque na beira do caminho ele continua ali semeando. Podia fazer uma live sobre jejum. E o evangelho é contra a cultura, exatamente, Gabrielzinho. Eu vou fazer então, vou começar a pegar essas dicas de vocês, eu vou até anotar aqui. Live sobre jejum. Que há diversos tipos de jejum, né? E cada um tem uma funcionalidade. Então eu vou anotar aqui e vou fazer então, depois dessas parábolas do reino de Deus, a gente vai pegar essas dicas que vocês estão dando aí para poder fazer umas lives específicas de acordo com as dúvidas que vocês têm, tá? Então aqui a gente verifica que esse semeador, muitas pessoas não sabem por onde começar. Isso é verdade. E às vezes até confunde um jejum que é espiritual, que tem um propósito por conta de uma bênção que você quer, ou por conta de algo que você quer transformar na sua vida, confundem com esse jejum que a gente faz de alimentação, né? Então é completamente diferente, porque enquanto você está em jejum, na verdade nada mais é do que você está consagrando ali o seu corpo. Então você está mortificando a sua carne, fala, eu não vou te dar esse prazer aqui imediato, não vou te dar essa alimentação, porque eu vou estar nesse momento alimentando o meu espírito. Então essa é a noção que vocês têm que ter. E se eu alimento o meu espírito, isso quer dizer que eu tenho que ir na palavra, que eu tenho que ouvir louvores que vão realmente ali animar, né, esse meu espírito, animar a minha alma, me conectar a Deus, né?
E além disso, o processo de oração, né? Então, aquele momento de consagração em que você está em jejum, é um momento também de você meditar na palavra do Senhor e também orar a Ele, pedir a Ele, colocar aos pés dele os seus pedidos, as suas súplicas, as suas necessidades. Então, você mortifica a sua carne, mas você terá de estar alimentando o seu espírito. Então, é através da palavra, de louvores, através da oração, da meditação, que você tem essa noção, entendeu? Que não é porque eu estou deixando de alimentar minha carne que eu vou fazer as outras coisas, não. Aí você tem que se consagrar. É um momento de consagração, desculpa. Eu fazia muito isso a ponto de, às vezes, gente, passar uma manhã, eu ficava ali, determinava um horário para poder entregar, né, o meu jejum, e acabava que o fato de estar na presença do Senhor era tão gostoso aquele momento, que eu passava, às vezes, não só a manhã toda, mas um pedaço também da tarde ali, glorificando o nome do Senhor, e naquele processo mesmo de comunhão, sabe? E eu não queria sair, né, daquele momento assim, tão prazeroso, tão gostoso da presença do Senhor, e eu continuava, sabe, em jejum e ali naquele meu momento de consagração. Isso é maravilhoso, porque nós também falamos a respeito disso na semana passada, né? Qual lobo, quando tiver uma guerra espiritual, que tipo de lobo é que vencerá essa guerra? Será a minha carne ou será o meu espírito? Depende daquele que você está mais alimentando. Então, que seja o seu espírito. Radassa, bom dia! Né? Porque aí no dia da guerra, no dia que você precisar desse lobo forte, que esse espírito esteja em prontidão, né? Esteja pronto para poder guerrear e vencer as batalhas que aparecerem na sua vida. Então aqui a gente verifica esse primeiro terreno, né? Que é a beira do caminho, em que você lança as sementes, mas infelizmente, por estarem à beira do caminho, Jesus pega e fala: onde a palavra é semeada, logo ouvem, são essas palavras que escutam a palavra de Deus, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Então é uma coisa muito rápida, nem dá ao menos para poder brotar. São aquelas pessoas que são muito inconstantes nas coisas que elas se propõem a fazer. Então, às vezes, até determinam mentalmente, até projetam ali alguma coisa para poder realizar, mas infelizmente elas não têm constância para poder perseverar o tempo suficiente para poder atingir aquele objetivo. Então, que você não seja esse tipo de terreno. O segundo terreno são aqueles que são lançados, são aquelas sementes que são lançadas em terreno pedregoso. Aí Jesus fala: elas ouvem a palavra, recebem com muita alegria, todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Mas quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Kleber, bom dia! Então aqui a gente verifica que o segundo tipo de pessoa que existe são essas pessoas que recebem essas sementes do semeador, mas são como esses terrenos pedregosos. Até recebem, até começam a germinar, né, ali, a plantinha começa a crescer. Só que por conta das tribulações do dia a dia, das perseguições que surgem no dia a dia dessa pessoa, ela também não tem constância. A gente verifica muito aqui que a falta de constância, gente, a procrastinação, a preguiça, né, que muitas vezes é utilizada como desculpa para poder não fazer determinadas coisas, elas acabam atrasando o seu futuro. Ou quem sabe nem atrasando, eliminando aquilo que Deus tinha já reservado para a sua vida. Porque eu sempre falo que é 50% da parte de Deus, mas os outros 50% é da sua parte. Então quem sabe você tem até uma palavra de ordem da parte de Deus, uma promessa da parte de Deus, mas e os outros 50%? Você tem feito a sua parte? Você tem agido? Você tem semeado a sua boa sorte, que é aquilo de utilizar o seu superpoder de fazer um pouquinho todos os dias em prol da concretização, da materialização daquele seu sonho? Porque os outros 50% dependem de você. Que foi exatamente o que ele falou com Josué, quando ele ia tomar o lugar ali de Moisés, porque Moisés não iria adentrar a terra prometida. O que ele falou com Josué? Tão somente seja forte e corajoso. Então, tipo assim, eu tenho uma promessa para você, você vai herdar a terra prometida, você vai levar esse povo para a terra prometida, mas eu preciso que você, Josué, que você, Radassa, que você, Kleber, que você, Gabrielzinho, que você, Sandrinha, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa para aquilo que eu tenho para sua vida daqui para frente. Então, força e coragem aí já não dependem mais de Deus, depende de nós. Então, que você acorde já falando: eu sou forte e sou corajosa. Eu sou forte e sou corajoso para poder enfrentar as tribulações, as adversidades da vida e continuar constante, perseverante em cima da palavra de ordem que Deus tem para minha vida.
É aqui, então, esse segundo terreno que a gente vê, esse terreno pedregoso, que você também não seja como ele. Por que é um terreno pedregoso? Que ele não tem raiz, ele não busca ter raiz. Então, qualquer coisinha pode arrancar, pode puxar aquela plantinha ali e pronto, né? Não vai nunca germinar a ponto de dar frutos. Aqui o terceiro terreno que a gente verifica, o terceiro tipo de pessoa que existe, são aquelas sementes, são aqueles terrenos em que as sementes são lançadas entre os espinhos. Elas ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam essa palavra, tornando-a infrutífera. Então aqui esse terceiro tipo de pessoa são aquelas pessoas, gente, que às vezes até têm um sonho muito grande, às vezes até realmente começam a executar tarefas que vão chegar à materialização desses sonhos, mas infelizmente, quando surgem os primeiros problemas, as primeiras tribulações, ou os primeiros obstáculos, empecilhos ali na vida daquela pessoa, ela começa a desanimar, ela começa a pensar em desistir. E como ela pensa em desistir, a tendência, gente, de quantos mais você alimentar esse tipo de pensamento na sua cabeça, é você seguir por esse caminho, que é a crença, né, o paradigma que eu falei logo no início dessa live aqui, que nada mais é por repetição. Você repete tanto algo na sua vida, que aquilo dali acaba se tornando uma verdade na sua vida, ainda que seja uma mentira, que é chamado de sofisma, né? Sofisma é o quê? Você tem algo como verdade intrínseca, só que não é uma verdade. Ela só é verdade para você porque você ouviu tanto, por tantas vezes aquilo dali, repetição, repetição, repetição. Aí ouvia demais do seu pai, ouvia demais dos seus professores, ouvia demais de pessoas que você confiava, aquilo dali como se fosse uma verdade, né? Que você tem também como uma verdade na sua vida. Mas será que você já se questionou? Será que isso também cabe para minha vida? Será que é isso que Deus tem para minha vida? A partir do momento que você começa a se perguntar, se questionar, gente, você quebra muitos paradigmas, muitas crenças na sua vida, porque você vê que a maioria delas não passam de sofismas, que são mentiras travestidas de verdades. Até parecem verdades por serem ditas de forma repetida na sua vida. Mas quando você se pergunta se de fato aquilo dali tem aplicabilidade na sua vida, você vê que nem a maioria das coisas que foram ditas a você de forma repetida, elas não são verdades. E que você pode se mudar o curso da sua vida, mudar a rota da sua vida e fazer uma nova história, quebrando aquele paradigma, quebrando aquela crença. Lembrando que isso é para tudo na vida, conselho, ideias, palavras, atitudes, tudo, absolutamente tudo pode ter aplicabilidade. A palavra de Deus, no geral, né, tem aplicabilidade em todas as áreas da nossa vida. E aqui, por isso que eu falo que além da Bíblia Sagrada, ela é um manual do ser humano. Por que é um manual? É como se você comprasse qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa que você compre numa loja, sempre vem com um manual. Aqui é o manual do ser humano. Então, o fabricante, que é Deus, ele te deu um manual. Todas as dúvidas que você tiver em relação às suas finanças, tem aqui. Em relação ao seu matrimônio, a resposta tem aqui. Em relação às amizades, também tem aqui. Em relação a ambientes que você frequenta, se aquilo dali vai estar coadunando com a vontade de Deus, a resposta também está aqui. Então, para todas as áreas da sua vida, tá aqui no manual o que é que você deve seguir para poder dar certo na sua vida. Por isso que eu falo que é um manual do ser humano. Então o fabricante, que é o Deus, que é o próprio Deus, nos deixou a instrução de como seguir, o passo a passo de como seguir para poder dar certo na nossa vida, em qualquer área da sua vida. Então ela serve para todas as áreas da sua vida. E aqui a gente verifica que essa pessoa, infelizmente, não tem levado em consideração esse manual, né? Essa pessoa que acabou sendo esse terreno, né? Essa pessoa que é considerada esse terreno aqui, que foi plantada, foi lançada essa semente em terreno espinhoso, porque veio essas preocupações da vida, essas tribulações da vida, e por ela não se utilizar da palavra para saber como é que sai, né, daquela tribulação, até porque Jesus afirmou para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então esses outros 50% de ter bom ânimo, de não ficar desanimado, depende da gente. Não ficar desanimado depende da gente. Porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós também venceremos. Porque nós teremos que ter ele como modelo, como um padrão a ser seguido. A Bíblia é top, completa em tudo. Exatamente. Ela tem o direcionamento e as respostas para
para todas as áreas da nossa vida, né? Então aqui a gente verifica isso, gente, que a maioria das pessoas se encaixam muito nessa parte aqui de terrenos espinhosos, que são as preocupações do dia a dia, as preocupações da vida. Que você não seja esse tipo de pessoa que até recebe a palavra, você até começa a fazer algumas coisas para poder materializar os seus sonhos, né? Você começa ali a ter um pouco de constância no início, mas quando surge a primeira preocupação, você ainda persiste um pouquinho, aí surge outra tribulação na sua vida, outra aflição na sua vida, porque é isso que, como eu falei, Jesus falou que aconteceria nas nossas vidas, né? Mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Mas essa pessoa que ela não tem ânimo suficiente, ela não tem motivação suficiente para poder continuar persistindo, para continuar na jornada, para continuar insistindo, sendo consistente, sendo constante ali naquele objetivo. E por conta disso, esses males do dia a dia, essas aflições do dia a dia, essas tribulações acabam sufocando essa pessoa. E essa pessoa acaba se entregando a essas situações e acaba não produzindo frutos também, acaba não frutificando. Mas aqui o quarto tipo de terreno que a gente encontra, que é o que eu desejo, como eu falei para vocês, e se você se encaixou em um desses três aqui, que hoje você tem essa metanoia para falar, não, hoje eu vou mudar a rota da minha vida, vou alterar aqui essa situação e vou me tornar esse terreno onde a semente é plantada e a partir do momento que ela é semeada, que ela é plantada, que ela é lançada, aquela semente ali ela vai produzir a 30, a 60 ou a 100 por 1. Então você imagina, gente, aqui Jesus fala, né? Outras são como a semente lançada em boa terra, que você seja então essa boa terra. Ouvem a palavra, que é isso que está sendo dita nessa manhã aqui, desse dia, né? Desse dia 23 de agosto, nessa live. Aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por 1. Então que você se encaixe, se você se encaixou em um dos três anteriores, né? Que é à beira do caminho, que é esse terreno pedregoso, que não tem raiz, ou esse que é cheio de espinhos, que se preocupa demais com as tribulações do dia a dia, com as aflições, e se esquece que tem um Deus, que é o Deus especialista em milagres, especialista em impossibilidades, que você saia desse quadro, de um desses três aqui, e passe para esse quadro aqui desse terreno, que é uma boa terra, onde a pessoa semeia na vida dessa pessoa, e ela, além de frutificar, além de produzir, ela produz a 30, 60 e a 100 por 1. Mateuzinho, Poliana, bom dia! Que você possa então ser como esse tipo de terreno aqui, em que de fato recebe o que o próprio Espírito Santo tem, né, usando outras pessoas para poder falar o seu coração, e quando você recebe que você não, aquilo que eu falei no início da live, né, que você não se contente somente em ser beneficiada, em ser abençoada, mas vai chegar uma fase na sua vida em que você fala assim, caramba, eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que transbordar, tenho que semear isso na vida das outras pessoas. Então que você chegue nesse nível de ser uma fruta, de ser essa semente que foi lançada, que germinou, que se tornou uma grande árvore, mas quando se tornar essa grande árvore, que não se contente em ser apenas uma árvore, que seja uma árvore que dê frutos. Você precisa dar frutos. E aí imagine a quantidade de pessoas que você irá alimentar através desses frutos que você irá dar. Então que você chegue nesse patamar de pensar, estou sendo semeada numa boa terra, e além de ser semeado, eu não vou me contentar com isso. Eu vou germinar. Além de germinar, também não me contentarei com isso. Eu vou brotar, vou me transformar numa grande árvore. E depois de me tornar nessa grande árvore, também não me contentarei e eu darei frutos. Aí, a partir do momento que você dá frutos, você vai alimentar muitas outras pessoas, que é o transbordo. É aquilo que eu falo a respeito de transbordo. Que devemos ser parecidos com o Mar da Galileia e não com o Mar Morto. O Mar Morto é tão baixo, tão baixo, tão baixo, o lugar onde o Mar Morto está localizado, que ele não tem vida. Lá a água é extremamente salgada, então tudo que é lançado lá dos rios, ali ele fica paralisado. Os peixes lá não sobrevivem, nenhum outro animal sobrevive, de tão salgada que a água é naquele Mar Morto. Mas o Mar da Galileia, e daí o porquê que eu falo que devemos ser parecidos com o Mar da Galileia, como é que é ele? As águas dos rios se desaguam no Mar da Galileia e ele transborda para outros cantos aquilo que ele recebeu dos outros rios. Então que sejamos, que não deixemos essa água parada, até porque a água parada também apodrece, né? Se não for como o Mar da Galileia, de ficar salgada, essa água pode apodrecer, ficar fétida. Então que você possa transbordar, sabe? Que você possa estar sempre em movimento, abençoando outras vidas de acordo com as condições que você tem no momento atual. Não espere chegar, quando eu tiver uma boa
uma boa, como é que fala? Uma boa fala, ou quando eu tiver tal ensinamento, ou quando eu tiver tal faculdade, ou quando eu tiver tal curso, eu vou começar a ensinar outras pessoas. Não! Deus quer te usar da forma que você tem, da forma que você é e com o que você tem nas mãos agora, com as ferramentas que você tem na mão agora. Mas passe a transbordar na vida de outras pessoas. E quanto mais você transborda, gente, é incrível. A matemática de Deus, ela não tem lógica. Humanamente falando, ela não tem lógica, porque Deus multiplica do nada. Deus, ele gosta de realmente fazer coisas assim maravilhosas, né? Por isso que são considerados milagres. Então, quando você começar a transbordar na vida de outras pessoas, daí o porquê que eu falo que a matemática de Deus é ilógica, mais você vai receber de Deus. Então, quanto mais você doa, mais você tem. Porque geralmente a pessoa acha que quanto mais retém, né, mais ela vai ter. Mas não na matemática de Deus. Na matemática de Deus, ele procura, ele fica como se estivesse lá no céu procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse em espírito e em verdade são aquelas pessoas que têm um coração tão generoso, um coração ensinável, um coração aberto para poder beneficiar outras pessoas, que quando ele detecta, quando ele encontra, ele fala, aqui dali eu vou abençoar. Aqui dali eu posso dar mais talentos nas mãos dele. A gente falou muito a respeito disso nas parábolas dos talentos, né? Que tem pessoas que têm a capacidade. Então, é de acordo com a capacidade. Tem a capacidade de multiplicar 1, tem a capacidade de multiplicar 2 e tem aqueles que têm a capacidade de multiplicar 5. Então, de acordo com a capacidade, Deus vai dando mais para aquela pessoa. E quanto mais você demonstrar que tem capacidade para poder ter mais talentos da parte de Deus, mais Ele lhe dará. Mas você precisa se capacitar. Você precisa demonstrar para Deus que Ele pode te dar mais talentos. E é através do transbordo, independente da situação que você se encontre, mas alguma coisa você tem para poder contribuir com o mundo. Então, que você contribua com o mundo, que você transborde para as pessoas que estão à sua volta. Quem sabe seja os próprios da sua casa, os seus próprios parentes da sua casa. Não precisa ser muito distante, não precisa ser um terceiro que você ainda nem se conectou. Pode ser da própria casa, às vezes você não tá servindo adequadamente as pessoas da sua própria casa. Então, que você comece no seu próprio lar. Porque a verdadeira igreja mesmo, gente, ela é no lar, ela se inicia no lar. Para depois sair para Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas ela começa na sua casa, dentro do seu lar. Então, você tem feito o seu papel, contribuído com o mundo, transbordado dessa forma generosa com os que são da sua casa, para depois sair e beneficiar outras pessoas, transbordar e semear na vida de outras pessoas. Então, que você comece hoje dentro da sua própria casa, para depois expandir esse reino para os demais lugares. E que você seja essa boa terra, essa terra boa, onde quando a gente semeia, como nós estamos nesse papel de semeadores, né, onde a gente semeia, mas eu também estou nessa fase também de terreno, né, e eu espero estar num terreno bom, onde eu consiga não apenas germinar, mas possa ser uma árvore a ponto de dar frutos, e dando esses frutos, Darla, bom dia, que eu beneficie outras pessoas, que eu alimente outras pessoas, e esse é o alimento, é a palavra de Deus, é a oração, é quando eu intercedo pela vida de alguma pessoa, né, que ela pede para poder interceder pela vida dela, então eu estou ali frutificando, eu estou alimentando essas outras pessoas, que você também se encaixe nesse tipo de terreno, não nesse terreno à beira do caminho, que não tem raiz, não nesse terreno pedregoso, muito menos nesse terreno que te sufoca, que são cheios de espinhos, né, que as aflições, as tribulações da vida acabam lhe sufocando, que você esteja nesse terreno aqui, onde é uma boa terra, onde possa germinar e ainda possa alimentar as outras pessoas que estão à sua volta, tá bom? Então essa foi a nossa parábola de hoje, a parábola do semeador. Como eu falei, o Espírito Santo foi que me conduziu, né, inicialmente, estava tudo preparadinho aqui, a gente, tudo prontinho para falar 8 lições aqui da parábola da lamparina, mas aí o Espírito Santo me conduziu dessa forma, e quando ele fala, eu só obedeço, porque como eu sempre inicio as lives, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, né, sou um canal de bênçãos para a vida de vocês, então ele me usa da forma que ele quer. E o direcionamento nessa manhã foi a respeito dessa parábola do semeador. Então eu espero que, assim como sempre o Espírito Santo me impacta de uma forma assim maravilhosa, eu espero que ele também tenha impactado a sua vida, que tenha acontecido essa metanoia, para que você possa sair desse estágio de, quem sabe, um desses 3 primeiros caminhos aí, um desses 3 terrenos aí, né, primeiros terrenos, para sair para esse terreno de boa terra, que hoje você altere, se você verificou que não está frutificando, que não está transbordando na vida de outras pessoas e pode começar com os seus, que hoje você altere a rota da sua vida e fala, não, a partir de hoje eu serei uma boa terra,
onde Deus olhará lá do céu e verá, não, aqui, naquele dali eu posso abençoar, porque ele é tão generoso, ele transborda tanto, que eu preciso dar cada vez mais para ele, porque quanto mais eu der, mais ele vai transbordar, mais generoso ele será. Então que você possa ser essa terra boa e possa frutificar e alimentar as outras pessoas que estão com fome, famintas daquilo que você tem nessa sua árvore aí, tá bom? Então, agradeço muito, mais uma vez, a vocês por me darem a moeda mais valiosa, que é o tempo de vocês. Que vocês façam uma excepcional quarta-feira, porque quem faz o dia é você. Então, não terceirize isso, não deixe as pessoas estragar. Ai, pronto, estragou meu dia. Ai, meu chefe falou isso, estragou meu dia. Ai, minha mãe acordou já falando isso, estragou meu dia. Não, gente, não terceirize isso, não. O dia só depende de você, sabe? Então, façam um excepcional dia. Não, eu determinei consagrar esse dia 23 de agosto de 2023 ao Senhor. E eu farei dele um dia exponencial, um dia excepcional, porque quem faz o dia sou eu, e quem faz o dia é você. Então se coloque nessa posição de fazer um excepcional dia, permanecendo ali no centro da vontade de Deus, porque essa vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e lembrando de desfrutar de todos os dias da sua vida. Não fique imaginando, ai, quando eu passar no concurso, quando eu pegar esses honorários, quando eu pegar tal valor de dinheiro, eu vou viajar, eu vou desfrutar da vida. Não desfrute no hoje, no aqui, no agora. O hoje ele não é chamado de presente à toa, de fato foi um presente que Deus preparou com muito carinho para você, para que você possa abrir, que é o chamado desfrute, né? Que você possa abrir essa caixinha e desfrutar de tudo que tem dentro dessa caixinha, que é o hoje, 23 de agosto de 2023. Então, que você desfrute também nesse dia de hoje, além de fazer o que tem que ser feito, utilizando o seu superpoder de fazer um pouquinho todos os dias, também saiba desfrutar do que Deus colocou na sua mão, que é esse dia de hoje, essa quarta-feira, tá bom? Então, a gente se encontra amanhã para mais um café da boa sorte, mais uma alegoria do reino de Deus, de acordo com o que o Espírito Santo me conduzir. E permaneçam no centro da vontade de Deus, porque essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Maravilhosa. Obrigado pela palavra matutina. Que nosso dia seja lindo, produtivo e abençoado. Amém. Já é, Polly. Já é, viu? A gente se encontra então amanhã às 7h47. Beijão, até mais. Fiquem com Deus.